Olá, tudo bem com vocês? Essa lindeza de base, durinha, sequinha, muito transparente, clarinha, é feita com óleo barato de supermercado, banha e soja e o ácido esteárico que dá toda a diferença. Bora lá fazer? Já deixei tudo aqui, as vasilhas que eu vou colocar a base, a peneirinha, o termômetro, colher e aqui tá o meu açúcar. Gente, eu descobri que esse açúcar Guarani, ele deixa a calda clarinha, igual esse caro da Doçucar, e é bem baratinho. E é ele que eu vou usar para mostrar para vocês como a calda de açúcar fica clarinha. Usando água de chuva, já separei a água do açúcar, 150 ml de água nas 200 gramas de açúcar. Dou uma mexidinha e vou lá levar ao fogo para derreter. Aqui também estão os meus óleos, a banha, o ácido esteárico e um pouquinho de óleo de soja. É essas marcas que eu estou usando, não importa a marca. O ácido esteárico também vem escrito às vezes estearina vegetal. Ácido esteárico é um subproduto dos óleos de coco ou de palma, dá muita dureza. Separei já a glicerina, o álcool, tudo pesado em grama, ó, dá diferença, hein? 200 gramas de álcool deu cerca de 260 ml. Então o álcool tem que ser pesado. Pesei já a soda, a água da soda. E olha só a calda de açúcar, não fica escura, não fica amarela, fica clarinha. Já derreti o meu óleo, tá em 98 graus, bem quente. Eu vou tampar ele, coloquei um paninho embaixo para manter a temperatura do óleo na panela. Despejo a água, são 80 gramas ou ml. E vou despejar a soda também. A soda são 42 gramas. Puxo bem o restinho que fica no fundo, às vezes cola no fundo um restinho e é importante puxar para dar a medida certa. E vou dar uma leve mexida, dei uma leve mexidinha, levo para longe para ela ficar transparente. Já ficou em cerca de 5 minutos, nem isso, e está em 78 graus, está quente. E como eu quero fazer hoje na temperatura quente, é assim mesmo que tem que ser. Agora eu vou colocar um pouco do meu álcool, cerca de 2/3 do meu álcool, deixo um restinho para o final. Eu coloco e dou uma adicionada, limpa o álcool que caiu, gente, para não ter acidentes. Agora a temperatura ficou em 54 graus, tá bom, 46 seria o ideal, mas eu vou fazer bem quente, porque fazendo bem quente, a nossa base fica com uma qualidade maior, claro que tem que ter muito mais cuidado. Então agora é despejar lentamente mexendo, porque o ácido esteárico ele dá uma engrumada, ele fica duro na hora que entra em contato com a soda. E você continua mexendo levemente para que ele se dissolva. Nessa temperatura ele acaba se dissolvendo, porque o óleo estava mais de 80, a soda estava em 54, ó, tanto que começou a ferver. Quando começa a ferver, formar esses vulcões, a gente mexe mais devagar. Se mexer rápido é pior. Dá uma leve mexidinha, espera, tirei o paninho de baixo para ela esfriando com a temperatura do vidro que tem e vou mexendo assim com muito cuidado. Se mexa com o fouet é melhor ainda, porque o fouet é geladinho e abaixa mais. Deixei uma água do lado, mas não precisou. Me ensinaram, minha amiga, que não precisa e não precisou mesmo. Ficou maravilhoso e já chegou naquele ponto de geleia brilhante rapidamente, por causa da temperatura. Então fazer com temperatura é mais perigoso, sim, não aconselho para quem não tem experiência, mas a qualidade é maior. Vocês vão ver no final. Coloquei agora a glicerina, está em temperatura ambiente, você pode também esquentar ela e colocar bem quente. Ajuda a dissolver mais essa geleinha, porque a geleinha está bem espessa. Mas, mexendo assim levemente, observe que eu não acelerei muito o vídeo, porque eu quero que vocês percebam os processos certinho nesse momento. Então, dei uma leve mexida na glicerina, mexo. A temperatura está em 62 graus, tá boa, já baixou um pouco, já está em temperatura que não causa problema, que você não tem que ter medo. Ela não vai ao fogo, essa base, porque ela já começou com a temperatura quente, não precisa. Tampei um pouquinho, mexo mais um pouco. Quando você tampa, e eu tampei também o buraquinho da tampa da panela, aquela temperatura toda fica lá dentro e acaba cozinhando mais um pouquinho a nossa base. Procure não destampar muito. Eu destampei agora porque eu fui pegar a calda, coloquei para esquentar de novo, tá em 80 e tantos graus, tem que estar quente. Eu deixo ela ferver novamente e vou colocando, para ajudar a base ficar mais fluida ainda do que já está. Então vou colocando aos poucos a minha calda fervente
E aí sim você nota que a nossa base já está totalmente dissolvida daquela geleia grossa e espessa que tinha se formado. Então você mexe, vai tampar novamente, coloquei o paninho de novo para não perder temperatura. Vou colocar o restinho do álcool nesse momento. O álcool e o açúcar quente, olha como clareou a base. Ele dá aquela clareada, ele dá uma qualidade diferente à nossa base. O açúcar bem quente faz total diferença. Tampa um pouquinho, não pode sair de perto. Essas bases feitas quente, gente, você tem que estar sempre do lado. Espirra o álcool, tá bem transparente embaixo. Sempre vai ter essas natinhas ou algum gruminho que não se dissolveu, não tem problema nenhum. Deixo mais um pouquinho ela descansar e esfriar antes de eu colocar na vasilha. Ali a natinha que se forma, toda hora forma uma natinha, por isso eu vou coar. Coei para colocar na vasilha. Vou colocar em duas para não ficar uma muito alta. Então coloquei um pouquinho em uma, um pouquinho na outra. E não deu nada certo a medida. Uma ficou mais grossa e outra mais fina, mas tudo bem. Estão com uma cor muito bonita, não muito escura, mesmo usando banha e óleo de soja, que sempre fica mais escuro. Borrifo o álcool. Borrifar o álcool para tirar aquelas natinhas que fica em cima, que toda hora se forma e tá jóia. Deixo um pouco para descansar, vou levar para outro ambiente. A transparência se mantém, olha lá na outra mesa. E após algumas horas, umas 8 horas, 6 horas, já tá pronto. Fiz as etiquetas, puxo nas beiradinhas para ela soltar e entrar ar. Gente, que coisa linda! Olha a transparência disso! E sequinha! Sequinha, nenhum caldinho, nenhum grudinho na mão. Maravilhosa! Banha e óleo de soja. Não precisa ter óleo caro para fazer sabonete, se você não tem condição. Claro que o de coco, de rícino é maravilhoso. Eu gosto, eu tenho, mas eu tenho que pensar em quem não tem também, porque muitas vezes eu só tinha óleo de soja e banho. Pode ser banha suína ou banha vegetal, a qualidade fica igual. A espuma maravilhosa. E qual é a função de uma base de um sabonete? Limpar e espumar. E isso aqui essa tem de sobra. Olha a transparência que ficou. Tô apaixonada. E quem faz essa diferença toda é o ácido esteárico. Tem que ter ácido esteárico, gente. É o que faz a nossa base ficar com toda essa qualidade. Maravilha. Tchau, tchau.